Senhor Presidente em exercício, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Praticamente um ano após o início deste mandato, a cidade tem motivos de satisfação pela forma como estão a ser perseguidos os objetivos inscritos no programa de governo que serviu de base à eleição da Câmara liderada pelo Presidente Fernando Medina. Demos passos significativos para melhorar a qualidade de vida e do ambiente, como procurei sublinhar nesta intervenção em linha com a que fará a deputada Carla Madeira. Neste balanço do Estado da cidade, darei prioridade a aspectos que consideramos estruturantes para o futuro da cidade, à mobilidade e a Lisboa, Capital Verde Europeia 2020. O primeiro ano de mandato ficou marcado pela afirmação da mobilidade como um desafio do mandato. Esta opção traduziu-se num conjunto de decisões históricas em nível de Lisboa e da área metropolitana que têm vindo a ser adotadas com competência técnica, rapidez e sentido de futuro que merecem o nosso aplauso. A dependência do petróleo e os impactos crescentes por via das alterações climáticas vêm impor a concretização inadiável de medidas ao nível local e metropolitano que garantam uma transformação de paradigma de mobilidade urbana com vista à transição energética e à contribuição para uma descarbonização progressiva da cidade. A cidade tem vindo a assumir a dianteira deste desafio global, estando comprometida em desenvolver medidas que promovam uma visão de mobilidade urbana sem emissões de gases com efeito de estufa, com vista à melhoria da mobilidade, do ambiente urbano e da qualidade de vida de todos os cidadãos. O trabalho que está a ser realizado atualmente passa pela disponibilização de transportes públicos mais regulares, acessíveis, fiáveis, confortáveis e sustentáveis, verdadeiramente ajustados às necessidades da cidade e da sua população. Para este efeito, um dos primeiros pilares da estratégia definida em tempo pelo município assenta no papel central da Carris enquanto garante da estrutura fundamental de transportes públicos da cidade de Lisboa, a par e em complemento do metropolitano. Assim, após a municipalização da Carris, foram definidos objetivos estratégicos para a empresa consistentes com esta estratégia de mobilidade. Neste sentido, verifica-se terem já sido adquiridos em fevereiro deste ano os primeiros 165 novos autocarros movidos a gás natural comprimido, atualmente em processo de fabricação, e começarão a entrar ao serviço da cidade já a partir do final deste mês de outubro, com a entrada em funcionamento dos restantes, prevista até julho de 2019. Congratulamos, pois, com o compromisso da autarquia no reforço da frota da Carris, com veículos mais amigos do ambiente, modernos e mais sustentáveis, permitirão aumentar a frequência das carreiras, diminuindo os tempos de espera e aumentando o conforto da viagem. O sucesso da política de valorização do transporte público exige mais e melhores veículos, porque a procura está a aumentar, como podem comprovar aqueles que os utilizam regularmente. Além de novos autocarros previstos, cujo número final ultrapassar os 200 novas unidades, a Carris irá contar com mais de 30 novos elétricos articulados de grande dimensão para complementar esta frota. Destes foram já contratados 15 novos elétricos, estando a sua chegada prevista para o primeiro trimestre de 2019. A aquisição de novas unidades articuladas de maior dimensão, cujo caderno de encargos já se encontra também em preparação, vai permitir ainda expandir a rede atual até Santa Apolónia e retomar a ligação histórica ao Jamor, dando expressão significativa ao plano de mobilidade para a zona ocidental da cidade. Ao nível das condições gerais de mobilidade da cidade, é ainda relevante sublinhar a aposta decisiva no reforço dos meios de mobilidade sustentável complementares do transporte público. O sucesso da rede de bicicletas partilhadas gira, por muitos negado durante largo tempo, é hoje mais que uma evidência. Como é uma evidência a adesão dos lisboetas a este sistema de forma massiva. Esta é uma aposta decisiva para a garantia de uma infraestrutura capaz de dar a resposta adequada, quer ao funcionamento do sistema de bicicletas partilhadas, quer aos novos meios de mobilidade suave, a funcionar na resposta às necessidades de mobilidade no último quilómetro, que são, exemplo mais recente, os dois novos operadores de trotinetes elétricas partilhadas que decidiram apostar na mobilidade sustentável da cidade, reflexo a atual atratividade da economia da cidade de Lisboa a nível global. A oferta destas duas empresas irá representar entre 400 a 600 unidades elétricas nesta fase inicial, a operar num sistema de circulação livre, regulado e devidamente ordenado, num dos 90 pontos de disponibilização e recolha preferencial que o município de Lisboa destinou para este género de veículos. Acresce ainda a existência de redes partilhadas de scooters elétricas e de vários operadores de veículos partilhados a operar já em Lisboa com resultados relevantes.
Contribuindo para o aumento da atratividade destes meios complementares de mobilidade, a Câmara Municipal de Lisboa encontra-se também a implementar novos espaços de estacionamento exclusivos para os utilizadores de veículos partilhados, prevendo a existência de 21 novas zonas de estacionamento especificamente reservadas para o efeito, o que irá proporcionar a todos os utilizadores de maior liberdade de movimento na cidade. Referência ainda à concretização de uma ação fundamental à mobilidade inclusiva da população residente e visitante. Realizou-se a aguardada abertura ao público do percurso assistido das Escadinhas da Saúde no passado dia 13 de outubro, a qual está integrada no plano de acessibilidade suave e assistida à Colina do Castelo. Os lisboetas e todos os que visitam a cidade de Lisboa podem subir às escadinhas da Saúde no Martim Muniz pela nova escada rolante, que será assim uma ajuda decisiva para os moradores mais envelhecidos daquela zona da cidade, promovendo a inclusão e a coesão social. Reservo, por último, uma referência às medidas que conservo focal importância para a alteração do paradigma de mobilidade da cidade da área metropolitana. Refiro-me às medidas que aqui já também foram referidas pelo Sr. Presidente, tomadas no âmbito da área metropolitana de Lisboa pelos presidentes da Câmara de 18 municípios no passado dia 17 de outubro. Os autocarros da área metropolitana de Lisboa irão funcionar todos debaixo de uma marca única a partir de 2020, através de empresas selecionadas que irão atuar em conjunto para esta marca única de transporte rodoviário. Com o sistema único de bilhética e um único mapa de rede, favorecendo a integração e a legibilidade do sistema por todos os cidadãos. Contudo, a medida mais relevante do ponto de vista da atratividade do sistema e da garantia da coesão territorial e social será a existência do passo único de 40 euros com isenção para as crianças até 12 anos e um valor máximo de 80 euros por cada família a funcionar a partir de 1 de abril nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que será alargado ao resto do país. Além de permitir reduzir de forma significativa os 370 mil carros que entram todos os dias em Lisboa, com esta medida sairão ainda beneficiados 900 mil pessoas atualmente sem cobertura de passe intermodal. Após um longo e penoso período de falta de investimento nos transportes públicos da cidade e da área metropolitana, estão finalmente criadas as condições necessárias e reunidas as vontades para a garantia de um sistema eficaz, cómodo e rápido. Queremos assinalar a eleição de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, porque esta escolha é o coroar de um trabalho que Lisboa tem vindo a desenvolver na última década, tornando uma cidade mais verde e mais amiga das pessoas. Destacamos a penalização de amplas zonas da cidade e o forte crescimento das áreas verdes, bem como os avanços conseguidos e os compromissos assumidos em áreas como a eficiência energética e a boa gestão da água. A qualidade ambiental não é apenas um conjunto de boas intenções genéricas e abstratas. Trata-se de uma prioridade efetiva e de um direito inalienável de todas as pessoas. Um território qualificado e com identidade cria predisposição para a fixação da população. Este tem sido o princípio da atuação deste Executivo no governo da cidade. Lisboa tem consciência de que não é ainda a cidade mais verde da Europa. O que este galardão premia é o percurso, a evolução no sentido correto da aplicação das boas práticas ao serviço de uma melhor cidade, de forma coerente e consistente ao longo dos últimos 10 anos. As cidades enfrentam importantes desafios climáticos e energéticos. Lisboa está a fazer a sua parte para mitigar a mudança climática, incluindo esforços para economizar energias e promover usar fontes de energia renováveis. As boas práticas a que me referirei mostram como a concertação de medidas de adaptação e de mitigação podem ajudar Lisboa a tomar melhores decisões de planeamento e resolver os principais desafios. Reconhecida como uma mata modelo, o Parque Florestal de Monsanto recebeu há 2 anos a certificação de gestão florestal no âmbito da Forest Stewardship Council, a mais importante certificação mundial em matéria de conformidade ambiental das explorações florestais. Desde então, o município assumiu o seu empenho em continuar a implementação de um conjunto de boas práticas. Neste período, o Monsanto foi objeto de obras de beneficiação ao nível dos trilhos existentes, decorrentes de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo 2014, criando condições adequadas ao usufruto dessa infraestrutura verde da cidade. Esta intervenção complementa os investimentos em curso nas acalmias do tráfego automóvel, cujas primeiras intervenções estão a iniciar-se ainda este ano, provendo desta forma o aumento da segurança
dos utilizadores da mobilidade suave. Lisboa continua a estratégia de se posicionar como uma cidade ecológica e verde, através da construção de espaços urbanos que contribuem para a mitigação da mudança climática, porque as áreas verdes funcionam como sumidores de carbono, mas também são espaços que filtram os poluentes do ar e que geram um aumento da biodiversidade. A cidade ganhou novas áreas verdes. Foram cerca de 200 novos hectares em 10 anos. Em março, o último foi inaugurada a primeira fase do Parque Urbano do Val da Montanha, que constitui um novo espaço verde integrado no Corredor Verde Oriental, que no final, em 2020, terá 150 hectares. Este parque, com cerca de 11 hectares de prados, relevados, árvores e arbustos, renaturalizou uma das mais importantes linhas de água da cidade, restituindo o circuito hidrológico próprio do Val, mitigando assim o efeito de chuvas intensas. Estas soluções naturais são, a par do Plano Geral de Drenagem, uma das maiores intervenções algumas vezes realizadas em Portugal, com mais de 100 milhões de euros em obras previstas nos próximos 4 anos, um importante trabalho em matéria de adaptação às alterações climáticas. Foi adjudicada a primeira fase do parque de construção do Parque Ribeirinho Oriente, com cerca de 4 hectares, que se estende ao longo de 0,6 km de frente do rio e que assegura a continuidade física entre malhas urbanas adjacentes e a frente do rio, a somar-se à qualificação recente do Cais de Sodré e Campo das Cebolas. Integrado no corredor verde periférico que se estenderá de forma continuada em 2020, de Monsanto ao Parque do Val da Ameixoeira, passando pelo Parque da Quinta da Granja e o futuro Parque do Aterro do Val de Forno, foi adjudicada a construção de uma importante zona verde intermédia com cerca de 20 hectares. O Parque Verde da Nova Feira Popular, que assume um papel relevante, nomeadamente no que se refere às funções hidrológicas, e tem uma elevada importância na continuidade dos sistemas verdes adjacentes. Lisboa é hoje uma referência em matéria de hortas urbanas, anteriormente sempre olhadas com desconfiança os portantos. Hoje, 7 anos depois do primeiro parque hortícola da Quinta da Granja em Benfica, são uma realidade por toda a cidade, onde a procura continua a exceder largamente a oferta destes equipamentos, que mais do que uma função consistente de promover a alimentação da cidade, promovem muito as comunidades locais, a inclusão social, o recreio, a vivência de espaços, o conhecimento da terra e a criação de mais motivos para ter os espaços verdes vivos com gente de todas as origens e idades. O sonho de Gonçalo Ribeiro Teles tornou-se realidade. É essencial que as cidades se tornem protagonistas na resposta aos novos desafios ambientais. Lisboa tem de dar o exemplo e já o faz através da poupança e da reutilização de água. Em março, a Câmara aprovou a subscrição dos princípios das cidades conscientes da gestão da água, da Associação Internacional da Água, que promove a partir de soluções inovadoras e orientadas para a resposta aos problemas na gestão dos recursos hídricos. Pela primeira vez, foi possível utilizar água reciclada tratada na rega de espaços verdes públicos. Aconteceu no âmbito da preparação do Festival Rock in Rio. A água tratada que serviu para regar uma parte do recinto foi produzida na fábrica de água de Beirolas. E a rede de água reciclada, que será iniciada até 2020, é sem dúvida um dos compromissos mais ambiciosos que um município já fez nesta matéria, como tem sido reconhecido internacionalmente. Lisboa pode assim inspirar outras cidades, onde a escassez de água tenderá a ser um problema acrescido na gestão urbana. Lisboa dá o exemplo ao nível de eficiência energética, aliando a inovação e as novas tecnologias das chamadas cidades inteligentes, com a substituição da iluminação pública por tecnologia mais eficiente e com melhorias no isolamento térmico dos edifícios, particularmente das habitações. Exemplos disso, para além do bairro da Boa Vista, onde os revestimentos de cortiça biológica não tóxica promovem a inércia térmica, ou dos ecoinvestimentos no edificado novo bairro de Padre Cruz, será a requalificação do bairro da Rinta da Cabrinha, cujo edificado representa uma elevada necessidade de reabilitação. A energia solar é uma energia de futuro e a central solar que estará instalada até 2020 em Carnide para abastecimento da frota elétrica, designadamente novos autocarros da Carris, é a imagem do que se pretende uma cidade verde, uma cidade que descarboniza de forma consistente e ainda a origem da energia. Lisboa tem sido, aliás, uma entidade pública extraneira na utilização de viaturas
elétricas. A Câmara Municipal terá em breve a sua frota de ligeiros totalmente elétrica e híbrida. É essencial que as cidades se tornem protagonistas na resposta aos novos desafios ambientais. Lisboa impõe uma agenda que a torna numa cidade ambiental mais sustentável. Lisboa entregou às freguesias onde a pressão turística se faz sentir com especial intensidade carrinhas movidas exclusivamente a eletricidade. Este investimento representa um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros e foram financiados através da taxa turística. Concluo com um tema que está na ordem do dia, os resíduos. Lisboa tem o melhor desempenho em matéria de gestão de resíduos do país, embora a pressão turística e a retoma económica tenham aumentado a produção de resíduos e não permitam ver para além do que tem sido noticiado. Apenas 1% dos resíduos de Lisboa vão terminar em aterro. Cerca de 30% são reciclados e o restante é transformado em energia elétrica. Mas hoje Lisboa deve dar passos ainda mais largos nesta matéria, desde logo apostando na redução dos resíduos, a começar pelos plásticos. Hoje já não basta reciclar, é forçoso reduzirmos o nosso consumo e as cidades têm um papel determinante na promoção de consumos sustentáveis. Lisboa tem, em 2020, uma oportunidade única de se afirmar em matéria de combate aos resíduos descartáveis, especialmente o plástico. Aproveitemos todos a capital verde europeia para, em conjunto, tornarmos definitivamente esta uma cidade verde. Quero deixar aqui manifesta a nossa confiança na equipe da Câmara Municipal de Lisboa, que, sob a liderança de Fernando Medina, procura melhorar a qualidade de vida, afirmar direitos e reforçar a cidadania de todos. Disse.